Jeremias, capítulo 31, verso de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Feche seus olhos, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela porção da tua palavra que acabamos de ler, e pedimos que o Senhor venha nos instruir, que o teu Santo Espírito tenha liberdade, ó Deus, para falar em cada coração. E é assim que oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós cantamos aqui cânticos, que inclusive o último, que fala da promessa que o Senhor vai completar a obra. Mas muitas vezes nós temos a impressão que as coisas não estão acontecendo. E alguns ainda dizem assim: Deus se esqueceu de mim. Em momentos críticos, momentos de luta, momentos de dificuldades, há pessoas e cristãos dentro da igreja que às vezes pensam isso. Porque têm se esquecido das promessas do Senhor. Não têm observado as promessas do Senhor. E o Senhor fez uma aliança. E na aliança, nós vamos ver aqui alguns significados de aliança. O que significa a palavra aliança? E aliança significa, é o ato ou efeito de aliar-se. É um pacto, um ajuste, um acordo. Uma união harmoniosa de coisas diferentes entre si. O Senhor faz uma aliança conosco. O Senhor, ele estabelece um pacto com o seu povo. Nós somos muito diferentes do nosso Senhor. Nós somos feitos imagem e semelhança dele, mas não somos Deus. Deus é Deus, nós somos filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus, mas inicialmente somos criaturas de Deus. Mas a palavra de Deus diz, a todos quanto deles o poder de se tornarem filhos de Deus. Veja, o Senhor faz uma aliança com um povo, o Senhor faz um pacto com um povo, e esse povo é o povo de Deus. Aliança é a união entre duas ou mais entidades, estou pegando alguns significados, tá bom? Em prol de um objetivo comum, podendo ocorrer entre pessoas, empresas, sociedades, partidos, países e etc. Veja, nós vivemos numa sociedade onde você não foi chamado para nenhuma reunião, mas você vive uma aliança com essa sociedade. Eles estabelecem coisas e você precisa cumprir. Mesmo que você não goste, existem regras que você precisa cumprir. Você chega numa empresa, a empresa já tem toda a sua regra, e você, quando chega, você toma consciência, toma ciência de toda essa regra, e você ou você obedece ou não. Quando você obedece, você permanece na empresa, não é assim? E quando você vai contra o que a empresa diz, o que acontece com você? Não é isso? Passa o facão. Você não serve para nós. Ou seja, a aliança está no nosso dia a dia. Pegar o ônibus. Não sei quantos são da época que nós entrávamos no ônibus pela porta de trás. Quantos eram dessa época? Quando mudou isso, ficou complicado. O ônibus parava, você corria para a porta de trás e eles diziam, não, é pela frente. Os mais jovens hoje, se parar o ônibus, tem que entrar pela porta de trás, vai dizer assim, opa, não preciso pagar. Não é verdade? Existem regras que são impostas a nós, são colocadas, é uma aliança que é feita, mesmo sem você participar de nenhuma reunião com eles, para saber a sua vontade ou não. Veja, aliança é o nome do anel simbólico, que é esse aqui, né? Os noivos, os casados utilizam, usado pelos casais para concretizar um compromisso, um noivado ou um casamento. Veja, a palavra aliança é utilizada para vários significados. E veja,
todos eles significa compromisso. Ou você cumpre, ou você não cumpre. Veja, a aliança, segundo as Escrituras Sagradas, foi cada um dos pactos que Deus fez com os homens. A velha aliança faz parte do Velho Testamento, enquanto a nova aliança está presente no Novo Testamento e foi estabelecida através de Jesus Cristo. Muito bem, esse texto que nós lemos aqui, esse versículo, está, apesar de estar em Jeremias, no Antigo Testamento, ele fala de uma nova aliança. Fala de uma nova aliança, fala de um momento diferente na nossa vida, ou seja, o povo sendo regenerado através de uma nova aliança. Qualquer plano melhor que seja para melhorar a sociedade, que ignore o pecado, o problema do pecado está destinado ao fracasso. Qualquer plano. As pessoas têm apresentado alguns planos lá no Congresso, e às vezes alguns grupos levantam-se contra, né? E nós sabemos aí sobre essa questão de ideologia de gênero. São planos para que as coisas comecem a mudar, e outra, não está combatendo o pecado, e isso querem dar evidência ao pecado e torcer a verdade. Ou seja, transformar mentira em verdade, e a verdade passa a ser mentira. Veja a dificuldade que existe. Veja, se não houver um plano voltado, ou seja, se não houver um acordo, se não houver busca de combater o pecado, todo plano está fadado ao fracasso. Tudo isso, irmãos, para poder entender que Jeremias, ele começa a anunciar uma nova aliança para substituir a antiga. Por quê? Os judeus haviam vivido desde os dias de Moisés uma aliança que podia orientar a conduta, mas não alterava o caráter. As pessoas vivem, obedecem às regras, mesmo sem querer as regras, e o seu coração não está nessas coisas. Isso acontecia com o povo de Deus. Por que eles cultuavam mais de um Deus? Os povos no Antigo Testamento. Que diz assim, não adorarás outros deuses. Ah, é para escolher um Deus só? Então eu vou escolher um Deus. Eles não entendiam que era para adorar o Deus verdadeiro. Eles escolhiam um Deus. Ah, não é para matar, eu não matei ninguém. Então eu não estou mais, não estou nessa questão. Ah, não é para roubar, eu não roubei. Aí nós vemos que Jesus Cristo chega lá na frente e diz assim, com relação ao matar, com relação a cobiçar, com relação à prostituição, olha, se você desejar a morte de alguém, você já o matou. Você não precisa cometer o ato. Se você olhar para uma mulher com segundas intenções, você já cometeu adultério. Você não precisa realizar o ato. Veja que começa a ficar diferente as coisas. E veja que no Antigo Testamento, para a remissão dos pecados, eles precisavam realizar as suas cerimônias. Fazer os sacrifícios para a remissão de pecado. E aquilo era por tempo limitado. E os profetas, aqueles que estavam ali à frente do povo, conduzindo o povo, e eles lutaram. A história judaica é marcada por uma série de renovações da aliança, que trouxeram bênçãos temporárias, porque eles estavam instruindo o povo. Nós lemos aqui o texto ainda agora, dizendo para o povo voltar, adore ao Senhor, observe as leis. Era isso que eles faziam mesmo. E tinha que ser feito. Veja, em Deuteronômio encontramos uma renovação da aliança sobre Moisés, antes do povo entrar na terra prometida. Antes do povo entrar na terra prometida, houve uma aliança. Houve ali uma renovação de votos. Josué também exorta o povo a observar a lei do Senhor e renovar a aliança. Veja, nós temos aqui em 1 Samuel, capítulo 12, Samuel conclama a nação a renovar seus votos com Deus. Era isso que os profetas faziam. Os sacerdotes faziam, renovem os seus votos com Deus. Porque era um período curto que eles ficavam. Dizem que o brasileiro tem a memória muito curta.
faz um negócio apesar. É que está muito em evidência. Mas se não, se perguntassem qual presidente que você votou, de repente alguns aqui nem saberiam. Né? Deputado, vereador. Em quem você votou? Eu não sei. Eu votei, mas não sei. Porque nós não guardamos isso, nós esquecemos. Muitas vezes não sabemos nem o que almoçamos ontem. Ou jantamos ontem. Muito bem. Mas veja, Ezequias, em 2 Crônicas, capítulo 29, no verso 31, e Josias, também em 2 Crônicas, inspiram grandes dias de reavivamento ao conduzir o povo à volta da lei de Deus. Mas veja, um jovem, uma vez observando tudo isso, vendo que o reavivamento ele era temporário, era por tempo curto, virou para um evangelista, disse assim, que reavivamento não era necessário, não durava muito tempo. O evangelista respondeu, um banho não tem efeito prolongado, mas é bom tomar banho uma vez em quando, de vez em quando. Não é verdade? Fica sem tomar banho muito tempo. O que acontece? Você toma um banho, não vai durar a vida toda. Você precisa tomar banho de vez em quando. Veja, aqui esse jovem olhando para essas questões, diz, olha, reavivamento é tempo curto. Eu não vejo muito benefício nisso. E aí traz essa resposta ao missionário para ele. Veja, veja, uma nação firmada em princípios morais e espirituais deve ter períodos frequentes de renovação. Períodos frequentes de renovação, a fim de manter firme os seus alicerces. Nós falamos isso geralmente em casamento. Não é? Não vou fazer um casamento aqui agora, mas só vou citar. A aliança, quando no dia do casamento, de longe você vê o brilho. Mas com o seu dia a dia, quem usa constantemente a aliança, sabe que ela vai começar a ficar fosca. Vai ter um arranhado aqui, outro ali. Talvez ela até fique torta. Uma vez fui dirigindo um carro, na hora que eu soltei o volante voltou e prendeu na aliança. Quase bati o carro. Porque ele travou o volante. E aí a aliança ficou torta. Eu tive que mandar ajeitar. Muito bem, o que eu quero dizer? Ao longo dos dias, se você não levar a sua aliança para fazer uma manutenção, e essa manutenção, eu digo assim, não precisa levar na loja, não. Se você pegar um paninho, passar um pouquinho de batom e passar assim a aliança, ela já começa a ter o seu brilho novamente. Batom. Passa o batom assim no pano, passa a aliança em cima onde você passou o batom, ela já vai começar a brilhar novamente. Ou seja, porque você vai começar a tirar aquilo que está opaco, aquilo que era brilhoso. E o casamento, se não houver manutenção, o que vai acontecer? Começa a ficar opaco, com alguns arranhões. Algumas coisas que não vão ser tão agradáveis. E geralmente você olha para a aliança, essa aliança está muito feia. E às vezes acontece isso em casamentos. Você precisa renovar os votos. E muitas vezes acontece dentro da igreja. Você está tão acostumado, a sua visão está opaca, você não está vendo com clareza. E você não renova os seus votos com o Senhor. Você não se coloca diante do Senhor pedindo, Senhor, renova a minha vida. Aviva no meu coração a tua obra. Para que eu possa caminhar de acordo com a tua vontade. Porque muitas vezes nós nos acostumamos com o que é sagrado. E deixamos de adorar a Deus. Que entramos no ativismo religioso. Precisamos adorar e bendizer o nome do Deus Todo-Poderoso. Deus estabeleceu os termos do pacto. Nós vamos ver aqui nesse texto que Deus estabelece o termo dos pactos com o homem, e o homem não consegue de forma satisfatória cumprir. Não consegue. O que foi estabelecido, por mais que os profetas se esforçassem, todo esforço, sacrifício não era suficiente para que o povo vivesse de forma plena e cumprisse o que Deus estabeleceu. Entendemos nesse texto, à luz desse texto, que o Senhor fala através do profeta, estabelecendo uma nova aliança, ou seja, povo regenerado. A primeira parte que eu quero destacar aqui, nesse texto, está no verso de número 33,
que nós lemos, de Jeremias capítulo 31. Diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Veja que Deus estabelece, na mente eu vou imprimir as minhas leis, e também no seu coração eu vou escrever. Deus, ele coloca na nossa mente, no nosso coração, o que ele quer. É ele quem escreve. É ele quem estabelece. É ele quem coloca as condições desta aliança, deste pacto, deste acordo. Veja, a aliança antiga procurava controlar a conduta do homem, enquanto a nova transforma o caráter do homem. Não estou dizendo que a antiga ela não tem valor, tem sim o seu valor. E os pecados eram perdoados. Veja que Jó, antes que seus filhos cometessem pecados, ele já fazia sacrifício a Deus pelos pecados que os filhos cometeriam. Porque ele cria na palavra, ele cria na bondade, ele cria na misericórdia de Deus. E ele cumpria assim. Ele cumpria esse rito. Mas nós sabemos que o pacto, a primeira aliança, ele era temporal. Se cumpria aqueles ritos. Você estava debaixo da lei. Cumpre a lei. E eles cumpriam a lei. E ali o Senhor usava de misericórdia pelo cumprimento, pela obediência. Até poderia usar um exemplo aqui. No dia quando o povo, quando veio a praga da morte do primogênito. Quando foi dito assim, olha, vocês vão passar o sangue nos umbrais da porta. E vocês vão comer, vocês vão ficar lá dentro. E vocês vão fazer um churrasco com essa carne do animal que vocês vão matar. Muito bem. Será que todas as famílias que passaram sangue nos umbrais da porta estavam ali convictos que eles seriam libertos? Ou simplesmente obedeceram? Não sei dizer. Mas se você tivesse duvidando de Moisés, mas Moisés mandou passar, o que custa? Não acredito nisso não, mas o que custa? Vou passar. Ele passa. Na hora que o anjo da morte passa por aquele local, você acha que mataria o primogênito dele? Não. Sabe por quê? Porque ele obedeceu. Ele cumpriu. Ele obedeceu o que foi estabelecido por Deus. E Deus preservou. Quando nós vemos a história de Raabe, que o Senhor havia estabelecido que ninguém seria salvo naquela cidade, que ele iria destruir todos, mas ela acolheu ali aqueles que foram naquela cidade, escondeu eles na sua casa, os espias. O que aconteceu? Disse, olha, coloque todos os seus familiares dentro da casa e coloque um cordão de escarlate na janela. Se não estiver dentro da sua casa, estiver fora, irão morrer. Mas os que estiverem aí serão poupados. Mas Deus mudou de ideia? Não, eles obedeceram. Veja, estavam vivendo na época da lei. Agora estamos vivendo na época da graça. Que agora não só basta você obedecer, você precisa amar o Senhor. Você precisa querer o Senhor. Você precisa viver debaixo da orientação, amando esse Deus. Veja, nós vemos aqui que nós cumprimos a lei mesmo não gostando, sendo o contrário, mas a cumprimos para não sermos punidos. E de tempo em tempo temos que ser lembrados, pois existe a desculpa de que eu não sabia ou me esqueci, preciso ler novamente essa casa e etc. Veja, o Senhor agora irá imprimir na minha mente, na nossa mente, a ênfase agora é pessoal e não nacional.
É pessoal, o Senhor vai imprimir no coração, na mente de cada um, não só a lei que foi dada para o povo, e o povo ouviu com as tábuas da lei, ou seja, aquelas tábuas de pedra. É que a gente fala tábua, a gente acha que é de madeira só, né? Tábua é uma superfície lisa, né? As tábuas da lei eram pedras talhadas, que o próprio Deus talhou, ali escrevendo. Mas veja, não eram mais as tábuas que Moisés trouxe para apresentar a lei e ensinou a lei para o povo, mas agora o Senhor está imprimindo na nossa mente. Veja que tremendo isso. Em Ezequiel capítulo 11, verso 19, diz assim: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, terei na sua carne, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quem estabelece isso é o próprio Deus. Não sou eu, não é você. O texto me mostra aqui que todo pregador, todo professor de igreja, escola dominical, pode tirar o cavalinho da chuva achando que ensina alguma coisa. Nós não ensinamos nada. Que o texto nos mostra isso. Veja no verso 34. Diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quem é que nos ensina? É o próprio Deus. Através do quê? Do Espírito Santo. Nós somos instrumentos do Senhor para lembrar as pessoas do que o Senhor já imprimiu na sua mente. Para lembrar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Nós não ensinamos nada. Quem ensina é o Espírito Santo de Deus. É Deus quem age com poder e glória. Em Ezequiel, no capítulo 36, diz assim: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observais. Veja, a antiga aliança procurava controlar a conduta, quanto a nova aliança transforma o caráter, de modo que cada um ame o Senhor e ao seu próximo. Ame o Senhor e o próximo, bem como deseje fazer a vontade de Deus, pela lei que vem pelo conhecimento do pecado. Nós precisamos conhecer que somos pecadores, nós precisamos conhecer a nossa fraqueza. Em Romanos capítulo 3, verso 20, diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando você conhece os mandamentos de Deus, você reconhece que você é pecador, e você não será justificado simplesmente por cumprir a lei do Senhor. Você precisa amar. Citei aqui na semana passada do jovem que chegou diante do Senhor, queria servir ao Senhor, e ele diz assim: olha, cumpre os mandamentos. Tudo isso eu tenho feito, Senhor. Olha, então vende tudo que tem e segue. Se entristeceu, porque era idólatra. Cumpri os mandamentos. Arrisca. Senhor, eu tenho feito isso. Mas era idólatra. Às vezes estamos cumprindo a rigor toda a lei, mas não amamos a Deus. Veja, a primeira coisa que eu destaquei é que o nosso Deus, ele estabelece os termos. E o próprio Deus, ele promete, ele faz promessa. Ele estabelece o termo da aliança. E nessa aliança ele faz uma promessa. No verso 34 ele diz assim: perdoarei as iniquidades dos seus pecados e jamais me lembrarei.
A promessa do Senhor é que Ele não vai se lembrar dos seus pecados. Muita gente diz assim, Deus vai ter amnésia. Não! Não. Ele não vai trazer o seu pecado e expor diante de você. Ele não vai te acusar mais disso, porque Ele te perdoou deste pecado. Diferentemente de nós, que nós muitas vezes queremos exercer perdão e não sabemos perdoar. Porque muita gente acha que perdoar é esquecer. E perdoar não é esquecer. Perdoar é você olhar para aquilo que a pessoa fez para você, ou a mágoa que você teve no seu coração, é você olhar para aquilo e aquilo não ter mais influência na sua vida. É você não querer trazer isso à tona para acusar a outra pessoa. Não, isso eu já perdoei, isso eu deixei de lado. Você esqueceu? Não. Mas isso não perturba mais a sua vida. Isso faz com que você olhe para essa situação e diga assim, não vou ocorrer no mesmo erro. Não vou cometer o mesmo erro. Mas isso não faz mais parte da minha vida. Vou obedecer a palavra de Deus, vou amar o meu irmão. Mas não vou cometer mais os mesmos erros. Porque isso nos faz lembrar, isso nos faz caminhar com segurança, com cuidado para realmente cumprirmos a vontade do Senhor. Quando Ele diz assim, perdoarei as iniquidades dos seus pecados, jamais me lembrarei. Deus faz essa promessa. Se você crê nessa promessa, você vai olhar para o que você já fez no passado e vai dizer assim, meu Deus me perdoou. Eu conheci um rapaz, fazia parte de um grupo musical, o grupo de missões, e ele cantava nesse grupo. De repente esse rapaz sumiu. Ficou 3 dias desaparecido. E nós ficamos procurando. Depois ele foi encontrado no Rio Tietê. Ele se jogou no Rio Tietê. Depois, conversando com seu irmão e algumas pessoas que estavam próximas dele, lembraram que ele estava dizendo assim, que eu fiz, Deus nunca vai me perdoar. O que eu cometi, o erro que eu cometi, Deus nunca vai me perdoar. E ele se matou, tirou sua própria vida. Porque ele não havia entendido ainda a promessa do Senhor, que dos seus pecados eu vou perdoar o teu pecado, a tua iniquidade, e eu não vou mais me lembrar dos teus pecados. Ele não creu nisso, ele não creu nessa promessa. E isso perturbou a sua vida a ponto de ele tirar a sua própria vida. Creia na promessa do Pai. Creia na promessa do Pai, que Ele vai perdoar a tua iniquidade e dos seus pecados. Ele jamais vai se lembrar. Você não vai encontrar em nenhum lugar, na face da terra, ou no universo, que Deus falhou nas suas promessas. Em todas elas Ele cumpriu. E aqui Ele promete isso. Em Zacarias, capítulo 12, verso 10, diz assim, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram, perdoá-lo-ão, como quem pranteá-lo-ão, como quem planteia por um unigênito o coração, por ele como se chora amargamente pelo primogênito. No capítulo 13, verso 1 diz o seguinte, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Veja, é o nosso Deus dizendo assim, perdoarei as iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vou perdoar as suas iniquidades. Vou purificar a sua vida. Eu vou imprimir na tua mente. Vou escrever no teu coração. Vou perdoar o teu pecado e não vou me lembrar dele. Veja, essa é a aliança que Deus faz com o seu povo. Faz comigo e faz contigo. Veja, a terceira questão que eu quero colocar com os irmãos, que Deus cumpre. Deus estabelece, Deus promete e Deus cumpre. Verso 31 e verso 32. Diz assim,
Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, quando eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Veja, a base para a nova aliança é a obra de Jesus Cristo na cruz. Veja, o Senhor aqui ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança para com a casa de Israel, para com a casa de Judá. É Jesus Cristo. Nós estamos vivendo na época da graça, na era da graça. É Jesus Cristo. Não precisamos mais fazer sacrifícios para a remissão de pecados. Não precisamos. Porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esteve aqui, morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. É isso. Veja. Em Mateus, capítulo 26, quando fala da ceia do Senhor, diz assim: a seguir tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Veja que o próprio Deus estabelece, através de Jesus Cristo, com a sua morte e a sua ressurreição, dizendo: esta é a nova aliança. É a nova aliança. Encontramos as mesmas palavras em Marcos, em Lucas, visto que a igreja hoje partilha das riquezas espirituais de Israel. Nós partilhamos disso. Em Romanos e em Efésios, nós encontramos que nos diz o seguinte: somos todos participantes, co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, por meio da pregação da palavra. Somos coparticipantes com Cristo. Todo aquele que nascer de novo for alcançado pela ação do Espírito Santo de Deus. Lembrando que nós agora não ensinamos mais nada, pois o texto nos diz: porque está esta aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando eu fui alcançado pelo Espírito Santo, quando você foi alcançado pelo Espírito Santo, e se você ainda aqui nesta noite não foi alcançado pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo está falando ao teu coração nesta noite, saiba que é o Senhor estampando na sua mente e no seu coração o que Ele já escreveu na eternidade. Porque você faz parte do seu povo. Que Ele diz assim: eu vou imprimir na mente, vou colocar no coração, eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Você está aqui nesta noite porque você faz parte desse povo, a qual Deus já imprimiu, em qual Deus já escreveu, imprimiu na mente, colocou no coração. Você precisa agora colocar em prática isso, viver a promessa do Senhor, entender que Deus, Ele perdoa os nossos pecados, Ele não se lembra mais disso, e você precisa caminhar em busca da vitória. E quando digo a vitória, como Paulo diz, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo, Jesus Cristo. É assim que nós devemos viver. Quando somos alcançados pelo Espírito Santo, trata-se de uma experiência de regeneração, ou nascer de novo, para participar da família de Deus, como registrado lá em João capítulo 3, de 1 a 21. Lá, eu só quero destacar o verso 5 e 6, que diz o seguinte: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse texto está falando exatamente da conversa que Jesus teve com Nicodemos. Veja que um intérprete da lei, quando Jesus diz: olha, é necessário nascer de novo, ele ainda pergunta: como posso eu, já velho, voltar ao ventre da minha mãe?
Ele não tinha toda a compreensão. Estava cumprindo ali os ritos, mas o Senhor Jesus traz para ele, mostra para ele, olha, que precisa ser nascido do Espírito, precisa haver renovação. Você precisa crer nisso, crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. A nova aliança, irmãos, vemos a nova aliança, o povo sendo regenerado. Deus estabelece, Deus promete e Deus faz cumprir. Encontramos isso tudo claro no verso 35 e 36 do capítulo 31 de Jeremias. Mostrando assim a fidelidade do relacionamento de Deus para com o povo, que diz assim, verso 35 de Jeremias capítulo 31. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para dar luz à noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Ou seja, ele está dizendo assim, o firmamento não vai falhar, o sol não vai falhar, a lua não vai falhar, o mar não vai falhar, porque eu estabeleci. Veja que se nós fôssemos lembrar, o Senhor colocou um sinal depois do dilúvio. E muitas pessoas às vezes nem sabem disso. Mas quando você vê um arco-íris no céu, é o sinal que Deus estabeleceu lá depois do dilúvio, dizendo que o mundo não mais acabaria em águas. Tem pessoas que já olham para o arco-íris e acham, puxa, que coisa bonita. E lembra do desenho do tio Patinhas, não é? Que você escorrega pelo arco-íris e cai lá no duende, no lugar onde tem um pote cheio de moedas de ouro. Isso é o que acontece em desenho animado. Tem pessoas que não sabem que aquele arco-íris é exatamente a aliança de Deus, que Deus estabeleceu, dizendo, olha, não mais acabará em águas. Veja, quando nós lemos o verso 35, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as ondas, Senhor dos exércitos, é o seu nome. O Senhor é quem estabelece. O Senhor domina sobre tudo e sobre todos. Ele disse que vai cumprir, e Ele vai cumprir. Creia nisso. Meus irmãos, precisamos viver essa verdade. Precisamos viver essa verdade na nossa vida. A minha oração é que Deus conforte o teu coração. Traga sempre à tua memória aquilo que te dá esperança. E você possa lembrar dessa promessa. No verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Que Deus te abençoe grandemente.